Então vamos lá, bom dia, né? Nós estamos abrindo a nossa segunda aula do nosso curso de formação em conselhos escolares. Nós estamos com 132 inscritos. E aí o papel do articulador de saber se essas pessoas do seu município que estão inscritas estão participando do curso, ok? Nós já tivemos o nosso primeiro encontro, e é certo, gente, com muita tranquilidade, que vai ter dias, encontros, que talvez um de nós não vai poder estar, né? Porque nós não deixamos as funções que temos nos nossos municípios, nós não estamos cedidos ao GAF-CRJ. Nós continuamos com as nossas funções nos nossos municípios, e pode ter uma das datas que nós não possamos estar. Quanto a isso, é muito tranquilo. O que nós não podemos perder de foco é a participação, né? É estar lá na plataforma AVAMEC, fazendo o curso do AVAMEC, as atividades que nós estamos disponibilizando e fazer a discussão da temática dos conselhos escolares de acordo com a nova legislação. Eu acho que é isso que a gente não pode deixar de fazer, ok? Então, os articuladores, né? Eu sou responsável pelos dois membros da equipe da secretaria que estão inscritos. Então, a gente está em contato, nós fizemos um grupo, nós três, e estão perguntando, né? Está fazendo, já estamos no módulo 2, estão fazendo o quadro, já baixou a legislação, então nós temos que fazer essa articulação, ok? Eu vou liberar depois a lista dos inscritos e vamos pedir aos articuladores que fiquem atentos a isso. Qual vai ser o grande mote do nosso curso? É a gente ir até o final com esse grupo e mostrar que é possível, sim, fazer essa formação. Né? Como a Márcia falou, a nossa formação hoje, junto ao MEC, ela é um laboratório, né? Então, nós precisamos ter muita atenção a isso, ok? Como eu falei anteriormente, né? O GAPSE foi convidado, né? Pelo GAPSE de Pernambuco, para estar no primeiro seminário de Pernambuco sobre o fortalecimento dos conselhos escolares. O município de São João de Meriti liberou a minha ida, né, até Pernambuco, que também é um agradecimento aos nossos municípios, aos nossos secretários, secretária Ana Paula, aqui de São João de Meriti, que tem sido solícita, tem entendido esse trabalho e tem apoiado esse trabalho, porque sem isso a gente não consegue fazer esse trabalho. Então, a nossa articulação também, mostrando aos nossos secretários o nosso trabalho, a nossa proposta, o nosso plano de trabalho com os conselhos escolares, isso é muito importante para a gente mostrar que, quando um secretário nos libera para estar em casa, libera um carro e as condições para irmos ao encontro, né, de um curso de formação, nós apresentarmos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos discutindo, né, para que essa parceria com os secretários possa se fortalecer e a gente possa continuar. Então, isso é muito importante também ser dito, ok? Tivemos em Pernambuco, juntamente com o professor Roberto, né, lá do MEC, que também estava presente, e ali pudemos apresentar as ações que o GAF-CRJ faz. Diferente de nós, o GAF de Pernambuco, ele começa muito forte com o Estado, é o Estado lá que faz toda essa articulação, né? Isso é uma força, mas é um desafio para ele chegar até os 180 municípios, né? Então, nós apresentamos como o GAF-CRJ trabalha, as nossas questões da subcoordenação, eles gostaram muito, se interessaram muito para entender como é que nós fazemos esse modelo, apresentamos as nossas articulações com a Undime, com a UNCME, com o Ministério Público, né? E aí eles ficaram encantados de saber que também temos articulação com o Ministério Público, isso ajuda muito, né? Apresentamos lá o apoio, né, do professor Jorge Fernandes,
da UNCM tem dado a nós, o apoio que o professor Osório da Undime tem dado a nós, quando nós vamos a esses encontros, né? Eu falei que o GAFS RJ esteve no encontro estadual aqui da Undime com os secretários de educação, e aí a nossa presença lá, dizendo GAFS RJ, aquele que não tinha, não conhecia, passa a conhecer. Eu estive na mesa de abertura em Nova Friburgo, do encontro estadual da UNCM, né, ali junto com o professor Heleno, com o professor Humberto, presidente nacional da UNCM, me apresentei o GAFS-RJ para ele também. Então, esses espaços, né, que a UNCM, que a Undime, que o Ministério Público tem dado, que o GAFS tem conseguido chegar, conseguido mostrar o seu trabalho, dizer o que faz, dar importância do que faz, e o reconhecimento do GAFS-RJ como um braço que tem permanecido, que tem feito a diferença aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, participamos ali do seminário, falamos do nosso trabalho, falamos de todos vocês, como que nós nos articulamos enquanto município, enquanto articuladores, as supercoordenadorias, e o trabalho que nós apresentamos aí, que é esse trabalho que é o grande mote de 2024, que é o nosso curso de formação. Ok? Márcia? Dando continuidade ao que ele falou, também fui convidada pela professora Marta Raquel para estar em Nova Friburgo, falando para os conselheiros. Foi um momento muito rico, uma sexta-feira à noite. Quero muito parabenizar o pessoal de Friburgo, que foi lindíssimo. Um encontro onde tinha pais, alunos, funcionários, professores. Eles providenciaram um arraiá dos conselhos escolares, fizeram uma recepção típica por conta das festas juninas, e as pessoas ficaram até mais de 9 horas da noite sem vontade de ir embora, discutindo o conselho escolar, contando experiências sobre o conselho escolar. Foi um momento muito rico, e depois retornei ontem, na madrugada de ontem, estou aqui junto com vocês, muito feliz, voltei de Foz do Iguaçu, fui com a secretária de Educação de Macaé e uma técnica da Secretaria de Macaé também, para conhecer o programa de mentoria, né, por conta do curso de mentoria que a gente fez junto ao UFSCar, do qual a nossa brilhante Alba é uma das tutoras do curso e dá uma sala especial para a gente, que pode compartilhar cada vez mais conosco. E aí, assim, a gente foi convidado também pela professora Maria Cecília, da UFSCar, que tem todo um trabalho voltado para a questão da gestão democrática, escreve livros, inclusive esse curso que a gente está fazendo, né, do AVAMEC, é todo fundamentado no livro de autoria de organização da professora Maria Cecília. A gente, no final agora desse encontro, desse semestre, quando você termina o curso de mentoria, eles convidam alguns municípios, ou o estado, enfim, que tem uma boa prática da multiplicação do que aprendeu no curso de mentoria para compartilhar. E aí Macaé já iniciou o curso de mentoria de diretores e a gente foi convidado. E como a gente está num intercâmbio com a professora Larissa do Paraná, o Paraná convidou o município de Macaé para estar lá presente na formação, porque eles têm um programa chamado Diretor Formador, que é uma aprendizagem entre os pares, e esses diretores formadores formam outros diretores, muito nessa lógica nossa, Keila, dos subcoordenadores, só que lá é muito mais acompanhado. O diretor formador acompanha 10 diretores, e aí quando você falou que nós, da Secretaria de Educação, precisamos acompanhar aquelas pessoas que a gente convidou para estar, é meio que isso, sabe? Que a gente viu lá. É assim, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É um trabalho mesmo de acompanhamento. E se eu sou responsável pelos 10, a minha função é monitorar, acompanhar, ligar para a pessoa, verificar se... O diferencial nosso aqui é que a gente não consegue acompanhar se as pessoas estão acessando a plataforma, porque a plataforma não é nossa. Essa que a gente está falando do AVAMEC. A outra que o Ivan e Keila hoje vão apresentar, que é a nossa, que a gente criou, aquele Google Sala de Aula, e a gente vai estar apresentando hoje uma nova proposta de migrar, a gente consegue acompanhar.
O Avamec, a gente não consegue. Qual é o nosso trabalho? Que é o que eles fazem lá no Paraná, né? Eles ligam para a pessoa e perguntam, e aí, você está com dificuldade na sala 1? Está precisando de ajuda? Enfim, eles acompanham para que eles tenham 100% de comprometimento de pessoas terminando o curso. Então, se entra 10, termina 10. Porque cada um acompanha isso, né? A gente tem muito mais para falar lá, que eles trabalham com eixos estratégicos de frequência escolar, porque eles acompanham a frequência escolar, observação de sala de aula, que é um trabalho bem interessante também que eles fazem lá, feedback, enfim, tudo que a gente trabalha lá na mentoria, escutativa, é uma outra conversa, um outro momento para vocês, mas só para mostrar que, assim, como o Keira falou, eu estava lá por Macaé, porque foi Macaé que foi convidado para estar, mas as pessoas que me conheceram, me reconheceram também como GAFSE. Ah, mas você não é a menina do GAFSE? Então, assim, é o GAFSE chegando em todos os lugares, porque a gente não se desarticula, né? Porque eu sou Márcia, técnica da Secretaria de Macaé e Rio das Ostras, mas eu também hoje estou na posição de representar todos nós, junto com a professora Keila, no GAFSE. Então, as pessoas nos identificam dessa forma. Então, acho que é bacana. A gente, a Alba falava muito isso para a gente e repete como um mantra, que uma vez GAFSE, sempre GAFSE, e a gente tem, onde a gente estiver, a gente precisa estar ali falando do nosso trabalho, conversando com as pessoas sobre os conselhos escolares, pude falar com alguns diretores, como é que funciona, enfim, porque lá tem, além do PDD, tem também um programa chamado Fundo Rotativo, que é um dinheiro estadual, né, porque a gente estava numa Secretaria de Estado. Enfim, tem muita coisa para contar para vocês, mas deixa para um outro dia, porque hoje a temática nossa é outra, só para vocês saberem que a gente está em todos os espaços, está ajudando e se comunicando, tá bom? Ivan? Oi, eu. Oi, Marcinha, né? Tornei aqui, né? Então, gente, olha só, hoje nós estamos na segunda aula, nós queremos dar uma explicação, né? Por que que nós fizemos essa aula virtual? Acho que, antes de tudo, a gente precisa explicar isso, né? Alguém botou hoje aqui de manhã uma questão lá daquele espaço que nós tivemos, né? O espaço não vai comportar mais hoje o número de pessoas que tem. Nós ouvimos muitas pessoas quanto ao acesso do local, quanto a algumas questões físicas também que não comportou o GAFCRJ, né? Nosso agradecimento à professora Jane Milan, né, que comigo, eu e Jane, fomos em alguns locais e vimos que não comporta, não dá, e Jane, assim, com muito esforço, com muito carinho, né, foi vendo locais. A gente pediu, Jane, precisa ser num local na região metropolitana, né, e para que todos possam chegar, para que não fique tão distante, nem para um extremo, nem para o outro do Rio de Janeiro, vamos para o centro. E Jane, com muito trabalho, além do trabalho que ela está, porque o Estado está passando no processo de seleção de diretores, é algo grandioso, e Jane está implicada diretamente nisso, mas ainda assim fez esse esforço. Então, o nosso agradecimento, né, com o coordenador do espaço lá, o senhor Negro Gum, que nos recebeu assim com carinho, com uma acolhida, né? Mas nós percebemos que o espaço não nos comporta. Por isso que não tínhamos tempo hábil, né? Porque lembrando que todo o trabalho que o GAFCRJ faz, ele é voluntário, né? Nós não temos recursos, os recursos são nossos. Como eu disse, nós não somos dispensadas daquilo que fazemos para dedicar exclusivamente ao GAFCRJ. Então, nós que estamos à frente, e todos vocês que estão aí, fazemos jornadas duplas, né? É o nosso trabalho, mais o trabalho do GAFCRJ. E nós, da coordenação, ainda na organização do curso, espaço, pessoas para falar, precisamos... às vezes, o que nós organizamos não dá certo, né? Hoje mesmo o professor Roberto estaria conosco, não vai estar, lamentou profundamente, teve um problema pessoal e não poderá estar, estará conosco em outro momento,
né? Porque tudo que nós fazemos é assim. Convidamos o palestrante, e às vezes ele não pode estar. A professora Fátima esteve conosco, né? A professora Fátima, abrimos com a sua palestra, e ela nos informa. Só um instantinho. Wilson, fecha essa bica aí, por favor, querido. Nos informou que não poderia estar na manhã, só na parte da tarde, e é assim, porque até as pessoas que vêm colaborar conosco, elas vêm colaborar de forma voluntária. Por isso que, em alguns momentos, aquilo que foi planejado, às vezes tem dificuldade de ser executado. Essa é uma explicação que nós temos que dar a todos vocês e essa ciência. Fazer um calendário tão longo, com datas como aquelas que nós colocamos, pode haver alteração, porque pode haver alteração. Ok? Pode haver alteração. E se nós temos uma alteração tão em cima da hora, né, onde nós não vamos conseguir que os senhores se reorganizem, nós teremos esse formato. Ok? Nós estaremos trocando, já está trocado pela articulação de Vilma, né? E aí alguns municípios se ofereceram para nos receber, né? Mas já nosso intuito de estar no centro, para que todos possam chegar na região metropolitana, não que nós queremos favorecer a região metropolitana, porque ano que vem, né, Márcia, que não é mais um ano de eleição, nós vamos migrar, vamos passear, né, vamos conhecer todo o Rio de Janeiro, com encontros regionais, onde a gente vai poder se conhecer a característica de cada região, fortalecer as regiões, fortalecer a coordenação por região, ok? Então, essa é a explicação pelo formato virtual. Algumas pessoas trouxeram essas questões, mas nós não temos condições tecnológicas, onde nós temos, não tem, sabemos de tudo isso, mas há um momento que a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão que nós tomamos junto com a coordenação, de que nós não teríamos tempo hábil de ter um outro lugar, porque nós não tínhamos um outro local, e que comportasse um número de pessoas minimamente com um conforto e um equipamento que nos atenda, né, no formato que nós fizemos. Por isso, a escolha para a forma remota. Mas já digo, no final nós vamos anunciar, nós não estaremos mais ali no centro, na Central do Brasil. Acho que alguém até colocou alguma coisa de manhã, não sei se aconteceu alguma coisa lá. Uma reportagem que aconteceu, que eles estão colocando aqui, deve ser em relação ao elevador, questões, né? Então, para vocês verem, né? E não é fácil, gente. Eu dizer assim, olha, eu quero um auditório para 130 pessoas, com alguma sala, com local, com equipamento tecnológico, de forma colaborativa. Não é fácil, né? Os outros organismos, DIME, UNCME, eles têm a parceria da contribuição. Então, eles podem alugar um espaço, podem alugar lá uma empresa para organizar os seus eventos. Nós não temos. O nosso trabalho é mobilizador, é de articulação. Somos nós que fazemos tudo isso. Somos nós que providenciamos tudo isso. Então, essa é a explicação pelo qual nós estamos fazendo essa reunião online, ok? Como eu falei no início, tem gente que não vai conseguir participar, na próxima não vai conseguir participar, talvez nós não estaremos, são 6 encontros, talvez em um desses encontros, um de nós não vai poder estar, né? Mas qual é importante, como a professora Márcia falou, estar no AVAMEC, fazer esse acompanhamento, fazer a discussão desse processo e dessa transição, né, dos conselhos escolares agora com a nova legislação, ok? Agora, nesse momento, nós vamos abrir, que nós vamos começar a falar sobre a instituição, organização e funcionamento dos conselhos escolares, conforme o módulo 2 da plataforma AVAMEC, né? É importante que você tenha estudado esse módulo, tenha lido. Vocês vão perceber que na nossa plataforma tem tanto material que nós estamos disponibilizando, mas também lá nos anexos algumas sugestões para que você possa ampliar aquilo que nós estamos apresentando aqui, né?
que nós estamos apresentando, algo muito importante também deixar de dizer, né? Nós estamos discutindo as possibilidades, mas cada município, né, tem autonomia de aplicar aquilo. O que eu não posso deixar de ter hoje? Conselho escolar, com aquele formato que já está. Agora, as implicações, nós estamos num processo de discussão, e aí cada município, dentro das suas peculiaridades, isso a LDB deixa muito claro, cada um dentro das suas peculiaridades vai olhar para a sua legislação. Então, algo importante nos nossos encontros é qual legislação você tem, a sua portaria, o seu estatuto, o seu regimento interno. O que acontece com... Eu continuo. Então, olha só, aí, como que ele está falando, a primeira coisa que a gente tem alertado vocês é que vocês busquem dentro das secretarias quais são os atos normativos que vocês já possuem referente ao ato do Conselho Escolar. De repente, é importante vocês olharem, por exemplo, vou dar um exemplo de Rio das Ostras. Rio das Ostras tem uma legislação de gestão democrática. Dentro da legislação de gestão democrática, aparece um dos mecanismos, o Conselho Escolar. Outros municípios, por exemplo, como Macaé, que é o outro município que eu trabalho, tem uma legislação de gestão democrática que cita que um dos mecanismos é também a instituição dos conselhos, mas tem uma lei específica para o conselho escolar. Então, quando a professora Keila diz que a gente precisa olhar esse ato normativo, é nesse sentido. Cada um vai ter algum tipo de ato. Tem municípios que a gente já visitou, tanto eu quanto Keila, que não tem uma lei, mas tem um decreto, tem uma resolução, tem uma secretaria que só tem um ato normativo da secretaria, como se fosse um informe, falando quais são as orientações. Então, a primeira coisa que vocês, enquanto cursistas, deverão se apropriar é disso. Chegar na secretaria, buscar esses documentos e pesquisar. Tem algumas secretarias que a gente já visitou, por exemplo, que tem atos muito antigos, e depois eles descobriram que tem outros novos que não revogaram o anterior. Lendo os documentos, a gente descobriu que tem um lá ativo, sei lá, que eu acho que eu não lembro qual é no município, que é de 97, aí quando chegou em 2020, a secretaria editou um outro documento, mas não revogou o anterior, e eles nem estão convergindo. Então, isso é importante vocês fazerem, o que a gente chama de varredura, né? Primeira coisa para constituir esses conselhos, como a gente tem hoje a Lei 14.644, e também o módulo que a gente está estudando, que é essa aula de hoje, que é a segunda sala, é buscar, em primeiro lugar, esses documentos. Todo o conselho escolar precisa ter um estatuto. Então, assim, buscar. O estatuto é único? O estatuto, cada escola tem o seu estatuto e eles não têm a mesma linguagem? Então, o primeiro exercício que vocês precisam fazer é esse. O outro, como a professora Keila falou muito bem, a gente estipulou um cronograma de estudos, né? E hoje, por exemplo, a gente está se referindo à sala 2. É importante que... eu já li todo o material. Ótimo. Eu já fiz o curso todo, já terminei lá no AvaMec. Ótimo, mas assim, para cada encontro que a gente marcar, a gente vai estar se baseando naquele cronograma inicial referente a um tema. É importante, então, quem terminou, revisitar, para poder entender tudo isso que a gente está falando, e a gente ganhar cada vez mais tempo para estar discutindo o tema em si, e não estar dando aula daquele material que você mesmo já estudou, tá bom? Pode continuar aqui. Obrigada, professora Márcia, né? E vocês vão ver na apresentação do site por que a gente está fazendo essa varredura, porque nós vamos ter um grande repositório com tudo isso. Só que você precisa organizar os seus documentos, né, para que você coloque e poste lá, para que ele seja um grande espaço onde nós, se eu quiser saber sobre uma resolução, eu vou lá olhar as resoluções de todo mundo que postou as suas resoluções, né? Então, a gente vai anunciar, Ivan tem muitas novidades aí, tá bom? Vou pedir, Ivan, que coloque a minha apresentação. Gente, isso aqui é uma interação, né? Essa ferramenta nos permite, embora estejamos
separados, né, pelo espaço, mas nós podemos interagir. Levante a sua mão, abra a fila, coloque no chat, né, para que a gente possa fazer uma aula dinâmica e não somente uma aula expositiva, ok? Ivan, por favor, pode projetar aí, o nosso setor tecnológico está projetando. Tá, só estou baixando aqui o arquivo, já estou mandando aí, tá bom? Tá bom. Nós vamos falar da organização e funcionamento dos conselhos escolares. E isso, gente, é um tema atualíssimo. Vocês viram lá que tanto o AVAMEC quanto o livro, que é o livro base, que é o livro, né, Escola Constituída de Participação, Conselho Escolar, da professora lá da UFSCar, que a Márcia citou agora, ele é fundamental para a gente ler esse livro, ter esse livro, né? Assim como os cadernos do Conselho Escolar, que estão lá na nossa biblioteca do nosso site. E atenção, gente, vamos aprender, vamos utilizar o nosso site. O nosso site tem todo um repositório, e daqui a pouco ele vai ficar muito maior de repositório, com tudo aquilo que nós, às vezes, colocamos lá no WhatsApp. Alguém tem uma legislação? Essa legislação vai estar toda arrumada no site, para todos nós pesquisarmos. Entende que nós, enquanto profissionais da educação, precisamos retomar essa função, precisamos ser produtores de conhecimento, okay? Então, nós vamos ter lá uma vitrine grande, com toda a legislação de Conselho Escolar do Estado do Rio de Janeiro, dos municípios que pertencem ao GAF-CRJ, por isso que a Márcia está pedindo que você organize de que legislação você tem, que você, isso, né, de forma colaborativa. Pode ser que, quando eu for criar a lei, eu vou lá verificar as leis que já existem e como que elas podem ser subsídio para que eu crie a lei de São João de Meriti. Ok? Para a gente evitar ter um grupo de WhatsApp tão conturbado por informações que se perdem, que são importantes, né? Informações centrais para o Conselho Escolar, mas informações também que ali colaboram com a ação do Conselho Escolar, mas que não são diretamente do Conselho Escolar. Ok? O Ivan vai estar apresentando depois esse site para todos nós.